Voltando aqui para a segunda parte, para a gente não perder o fio da meada aqui, né? Aguardando o pessoal retornar, o Instagram enfileirar a gente aqui para contactar o pessoal. Vamos lá. Esperando um minutinho. Simone retornando. Cazu. Natan. A Ellen. Chegando aqui de volta. Legal, pessoal. Bacana. Eu abri a janela aqui que está muito calor. Talvez faça um pouquinho mais de ruído, mas vambora, né? Tem uns motoqueiros aí que faz um barulho lascado. Simone, Edson. Bom, vamos lá. Tá faltando ainda algumas pessoas que estavam anteriormente aqui, tá surgindo a lista. Bom, vamos seguindo devagarzinho. Então, a gente estava falando na primeira parte, né? Sobre a questão da gente deixar cair o nosso escudo, né? Tem uma ilustração interessante aqui que o autor fala, né? Na verdade, isso é muito, a gente fala muito isso na igreja, é bíblico, né? Que a gente querer fugir do sofrimento, muitas vezes, é um contrassenso. Porque veja que o caminho do cristianismo, ele leva a gente para a cruz. E a cruz nada mais é do que o sofrimento. Só que o sofrimento é o que nos leva para a ressurreição. Então a cruz de Cristo foi o caminho para a ressurreição. Agora, então assim, não tem como a gente passar por uma nova vida sem que aquela vida antiga morra. Vocês percebem? Então tem certas perdas que a gente tem que elas servem para que o novo surja. Uma nova realidade, uma nova vida, um novo relacionamento, novas formas de seguir. Só que a dor da perda ela não é fácil, né? Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Então, por exemplo, para que você se arrisque numa carreira nova, às vezes você vai ter que perder a antiga. E às vezes é só perdendo a antiga é que você vai criar coragem e atitude para você seguir adiante. Às vezes um relacionamento fracassado, ele é doloroso, sempre é doloroso, né? Mas é o que vai te empurrar, às vezes, para você ter uma condição melhor depois, um outro relacionamento mais rico e mais saudável. Tá bom, gente? Então, problema é que muitas vezes a gente cria algumas táticas, algumas estratégias, vamos dizer assim, para se defender do sofrimento. Gente, isso é natural do ser humano, tá? A gente, quando é criança, a gente tem já meio que intuitivamente algumas estratégias para a gente se proteger do sofrimento. Então a criança, ela fantasia muito, ela sai um pouco da realidade. Uma criança, quando ela sofre, por exemplo, um abuso, que é uma coisa grave, né? Um abuso emocional, não estou nem falando de outro tipo de abuso, mas um abuso emocional, um trauma, ela simplesmente bloqueia aquilo, faz de conta que aquilo não aconteceu. Para quê? Para ela poder lidar com aquilo, para ela poder ter estrutura emocional. Então, gente, de uma certa maneira, a gente chegar à vida adulta, chegar à maturidade da vida adulta, é uma vitória, viu? Eu e você somos vitoriosos, pela graça de Deus, porque a gente sobreviveu até aqui. Quem sobrevive à adolescência chega em qualquer lugar, viu, gente? Vou falar a verdade. Eu sou vitorioso, porque eu sobrevivi à minha adolescência. Vocês não queriam estar na minha pele. Talvez a sua adolescência também possa não ter sido muito fácil. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem estrutura para isso. A questão é que quando a gente chega na vida adulta, a gente usa muitas dessas coisas, táticas defensivas para o sofrimento, para nos proteger do sofrimento, que se a gente não abrir os olhos e não aprender a lidar e observar e nos reconhecer, né, saber quem nós somos, essas táticas podem bloquear o nosso crescimento e a nossa maturidade emocional. Elas são úteis para nos proteger da dor, mas é aquele negócio. A gente não pode querer se proteger da dor ao tempo todo e negar
a necessidade de seguir adiante. E por isso que essas táticas podem nos atrapalhar. Nós vamos falar de algumas mais comuns, vou falar de cada uma dessas táticas e nós vamos encerrar por hoje, falando um pouco sobre cada uma delas, tá bom? Então, a primeira forma a primeira tática que a gente usa para tentar se livrar da dor ou não ter que lidar com ela é negar ou fazer aquele famoso esquecimento seletivo, né? A gente se recusa a reconhecer alguns aspectos dolorosos da nossa realidade, seja ela uma realidade externa ou interna, o que está acontecendo aqui fora ou o que está acontecendo aqui na nossa mente, né? Então, é aquela coisa, você está sofrendo no casamento e você está naquele estado de negação. Ah, não, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ou no trabalho, né, tá sofrendo. Não, mas tá bom. Tá bom coisa nenhuma, gente. Não tá bom nada. Quando a gente fica negando isso, por mais que seja uma estratégia para não sofrer, isso não muda a realidade que o sofrimento está ali. E se você não observar aquilo, você não vai ter nenhuma atitude para mudar aquilo. Seja uma mudança externa ou mudança do seu próprio comportamento, do seu próprio entendimento. Então, eu não estou nem um pouquinho preocupado. Como não? Isso não existe, gente. Quando a gente fala que não está preocupado, você está racionalizando. Você está falando, você está sustentando um discurso para negar a realidade, mas a realidade está ali. E inconscientemente você vai carregando até que uma hora você estoura. É por isso que muitas vezes a gente fica doente. Tá claro isso? Você pode ir comentando aí, tá? Uma segunda questão, uma segunda estratégia, que é minimizar as coisas. Então a gente até admite que alguma coisa está errado, que alguma coisa não está bem, que poderia até ser melhor, mas você fala assim, mas não é tão grave assim, não é tudo isso. Então é aquela velha história da mãe que sabe que o filho está fazendo alguma coisa muito grave, muito errada, que o filho está envolvido com gente que não presta. Eu não gosto de usar muita expressão, tá? Me perdoe quando eu falo gente que não presta, porque para Deus toda pessoa ela é importante e ela tem valor. Mas assim, a gente fala no popular, né? Tá indo para um caminho que não é muito legal. E é até complicado, porque quando a gente fala assim, aquele fulano não presta, mas se o meu filho está junto ali, será que o meu filho presta? Então, julgar o filho dos outros é fácil, né? Quer ver julgar o filho da gente. Então, por isso que eu falei que às vezes é uma expressão não muito adequada. Mas é aquela coisa. Então, o filho está bebendo, está fazendo coisa perigosa e está fazendo frequentemente. A gente fala assim, não, mas isso é só uma fase, não é tudo isso. Será? Quando a gente começa a minimizar muito, é como se a gente tivesse consciência de que uma coisa está acontecendo, mas a gente, está fechando os olhos para a realidade. Então isso é perigoso. Às vezes a gente minimiza para a gente mesmo, né? Você sabe que você está fazendo uma coisa muito perigosa. Você sabe que você tem um problema. Mas você fica minimizando. Mas não é tudo isso. Não, mas não é tudo isso. Quando você vê, já é muito tarde. Então é aquela coisa. Eu não quero lidar com a dor. Eu não quero lidar com o sofrimento. Então eu vou minimizar. Quer ver uma outra estratégia? Culpar as outras pessoas pelos seus problemas. Aí, então, qual que é a estratégia? Eu nego a minha responsabilidade pelo meu comportamento ou pelas consequências das coisas que estão acontecendo e eu projeto tudo isso sobre outra pessoa. Então, por exemplo, a razão de eu estar passando por essa dificuldade no trabalho é que o meu colega de trabalho é um puxa-saco. E ele fica roubando todas as minhas oportunidades. Olha só como que isso está patológico hoje na nossa sociedade. Vocês já repararam que tudo que está acontecendo de desgraça, a culpa é do governo? Seja do governo ou seja da oposição? Ninguém tem culpa de nada hoje em dia, né? Eu não sou culpado pelo meu voto. Eu não sou culpado porque eu sonego imposto. Estou falando hipoteticamente, tá? Não sou sonegador, não. Acho que não. Imagino. Então, eu não tenho culpa de eu dar um jeitinho,
Como se a sociedade brasileira, por exemplo, não tivesse também as suas patologias. Então a culpa sempre é do outro. Eu nunca sou culpado de nada. Percebe? A culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus pais. A gente nunca tem culpa de nada, né? Então isso é uma estratégia também para negar a dor. Como eu estou sofrendo, como aquilo está me trazendo desconforto, então como é que eu lido para amenizar esse sentimento? Jogo a culpa no outro. O outro sempre é o culpado. Porque, isso não resolve o meu problema, mas pelo menos ameniza a minha dor. Ok, é uma estratégia, só que é uma estratégia imatura, que não resolve o problema. Outra estratégia, a racionalização de todas as coisas. O que é racionalizar? É justificar um certo comportamento, um certo elemento daquilo que você poderia tratar de uma outra forma, mas você não trata. Então você justifica. Eu já comentei aqui num outro momento que a minha família ela tem um histórico de casos de alcoolismo. Muitas pessoas sofreram por causa da bebida. Sofreram e sofrem. Então, isso é um fato. E hoje, por exemplo, eu já sei que há um aspecto emocional, um sistema de recompensa que leva as pessoas ao vício. Só que existe uma teoria, eu não vou discutir essa teoria aqui se ela está correta ou não, eu não tenho nenhuma base consistente para isso, mas existe uma teoria que diz que a compulsão para alguém adquirir um vício químico ela é genética. Que a pessoa tem uma predisposição genética para ter um vício, seja ele do cigarro, da bebida, da droga, etc, etc. Eu não vou entrar no mérito se essa predisposição ela é real ou não, tá bom? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que por exemplo, eu posso racionalizar e usar isso como uma justificativa. E eu posso dizer assim que alguém da minha família, ou que eu tenho um vício porque eu tenho uma predisposição genética para isso. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou racionalizando. Eu estou tirando um pouco da minha culpa e trazendo aquilo para uma razão, uma justificativa lógica, porque isso faz parte da minha genética. É a mesma coisa que você dizer assim, aquela família lá só tem gente violenta e eles têm uma predisposição para isso. Será? Existe um padrão, obviamente. Nós já falamos sobre padrões aqui em outros capítulos. Esse padrão pode influenciar? Pode, mas não é definitivo. Uma tendência genética, se ela existe, para um vício pode influenciar? Pode, mas ela é definitiva? Não. Ninguém vai forçar a pessoa a beber ou fumar ou usar droga. Percebem? Então quando eu começo a justificar e racionalizar isso, eu estou dando uma razão lógica. Mas é uma desculpa. Tá claro isso, gente? Se tiver alguma dúvida, se não tiver claro, vocês podem escrever aí e falar, pastor, não concordo. Discordo, Leonardo, não está muito claro isso. Tá bom? Uma outra estratégia, intelectualizar. Que aí vai um pouco além da racionalização ou da justificativa, né? Que eu vou fazer isso de uma maneira intelectual. Ou seja, eu vou buscar análise, teoria, generalidades, eu vou fazer comparações para dizer assim, por exemplo, olha, realmente, eu estou sofrendo aqui, mas em comparação com aquele outro lá eu estou até bem. A gente usa isso, não usa? Quem nunca falou isso, né? Eu realmente está difícil, mas em comparação com o outro até que eu estou bem. É errado fazer isso, gente? Não é errado. Aliás, nenhuma das estratégias aqui que a gente comentou até aqui, então, elas são erradas ou nocivas. A gente tem que ter um nível de estrutura para nos sustentar emocionalmente. Tá bom? O problema com essas defesas é que se a gente não tomar consciência, a gente fica pendurado nelas. E aí você está sempre na defensiva e você não lida com as suas questões e que você precisa lidar. Porque se você não lidar, você vai continuar vivendo uma vida irreal. E não vai botar o pezinho no chão. E não vai seguir adiante. Tá claro, gente? Duas últimas estratégias aí. A estratégia de distrair
Ou seja, mudar o foco da situação em que você está vivendo. Então, tá lá a família se arrebentando, o marido brigando com a esposa, o filho lá com fone de ouvido lá no quarto jogando videogame com o som bem alto para não ter que ouvir as brigas do pai. Sabe aquela tragédia toda? E aí o marido chega em um determinado momento e fala assim para a esposa: mas por que você está tão brava, tão nervosa, sendo que semana passada eu te levei para jantar, a gente teve uma noite tão gostosa? Ok, foi bom, né? Mas se eles estão brigando é porque tem alguma razão. Imagina-se. Se é justificável essa razão ou não é uma outra história, mas tem briga ali, tem conflito. Então, o fato de que alguma coisa aconteceu lá atrás de bom, não significa que agora esteja bom. Como uma coisa ruim lá do passado não vai necessariamente estragar aquilo que é bom hoje. Então a pessoa usa isso para distrair. Ou então, sabe aquele sujeito que evita conflito fazendo piada? Aquela pessoa que toda vez que tem um conflito, uma situação séria para tratar, uma dor emocional muito grande, ela faz piada? Não à toa que dizem que todo humorista ele tem uma certa dose de melancolia e de tristeza. Que ele é, de uma certa maneira, uma pessoa ferida emocionalmente, por isso ele faz humor. Porque, de uma certa forma, isso é bem profundo, viu, gente? E daria uma outra conversa aí. De uma certa maneira, quando você ri ou faz rir, você está tendo um alívio de uma situação dolorosa emocionalmente falando. Eu dou graças a Deus pela vida dos humoristas, porque quando eles fazem rir, nos fazem rir, a gente tem uma cartaz, a gente põe para fora as nossas emoções e isso faz muito bem para a gente. Tem uma série de hormônios aí e de questões aí que vão trazendo um sentimento positivo para a gente. Então não é problema fazer piada, ou desviar o foco, ou fazer humor. E eu às vezes faço isso conscientemente. Às vezes quando eu percebo que as minhas crianças estão brigando ali, para não ter que ficar brigando com eles também e virar um clima insuportável, às vezes eu desvio o foco. E aí depois que eu desvio o foco, eu trago de volta para o conflito para tratar de uma maneira menos conflituosa, vamos dizer assim, briguenta, barulhenta. Então não é problema, volto a repetir, o problema não são as estratégias, o problema é a gente ficar pendurado nelas. Então, se eu uso constantemente a estratégia de distrair, será que eu não estou fugindo do problema? Será que não é hora de eu enfrentar aquela situação e olhar para aquela situação toda para que eu possa amadurecer e crescer mais, porque é isso que eu devo fazer? Essa é a questão. Por fim, gente, uma estratégia não menos importante, mas que às vezes causa muita dor, é a estratégia de se colocar na defensiva e se tornar hostil. Então, qualquer confronto, qualquer situação emocional que a gente passa, a gente fica irritado, fica com raiva e vai atacar a pessoa. Então, você tem que lidar com uma perda. Eu perdi meu emprego, fui mandado embora. E aí, quando você vai tratar sobre isso, porque às vezes você precisa tratar por quê? Por que eu fui mandado embora? Usando como exemplo, né? Será que foi porque a empresa estava com menos recurso financeiro? Ou será que você não foi um funcionário competente? Não sei. Aí você que tem que responder. Então, para responder, eu tenho que lidar com essas questões. Às vezes eu não quero lidar. Aí alguém chega, você não quer conversar sobre isso? Vai para lá. Não quero falar sobre esse assunto. Acabou, resolveu, pronto. É uma estratégia também para se defender. Talvez, e aí eu volto a dizer que essa é uma defesa que você pode usar, no primeiro momento você não queira. Às vezes está doendo muito ainda. Mas você tem que saber que cedo ou tarde você tem que lidar com essas coisas. Pessoal, não existe gente totalmente resolvida em tudo, tá? Mas a gente tem que ir resolvendo. Quanto mais você se resolve, mais você amadurece. Mais você se liberta das ilusões, mais você tem uma vida real, esperançosa e saudável. E isso vai fazer com que a gente tenha uma vida muito mais estruturada. Voltando ao exemplo de Jó aqui, para a gente finalizar nossa conversa aqui, Jó era um cara maduro nesse aspecto. Ele não jogou a culpa dele para Deus, ele não projetou a desgraça dele para os seus amigos, ele não rejeitou a presença de Deus na vida dele, e ele passou por várias fases de
de defesa e tudo mais, mas no final das contas, ele percebeu que acima de tudo, Deus ia ser glorificado em tudo aquilo. E ele pôde seguir em frente. Pessoal, nós vamos passar ainda por muita situação louca. Desde as mais prazerosas e felizes e alegres, e eu gosto de falar dessas coisas, porque é isso que faz o nosso coração encher de alegria e brilhar os nossos olhos e ter esperança, e a gente seguir em frente. E Deus vai te abençoar, meu irmão, você pode ter certeza disso. Que Deus vai te dar muita força, que Deus tem te dado força, que Deus tem o desejo e a intenção de fazer com que você tenha estrutura para que você seja muito feliz e realizado nele. Agora, para isso, é importante a gente entender que os dias difíceis também fazem parte da nossa caminhada e que a gente precisa amadurecer e crescer e confiar em Deus e não ficar sempre na defensiva. Ok, usa os recursos que você tem para lidar com a dor, mas ok, passou. O que eu posso aprender com isso? Aonde que isso pode me levar para frente? Como eu posso perceber a presença, a graça e o amor de Deus nessa circunstância? Porque é isso que Deus faz conosco. Ok, pessoal? Hoje eu vou parar por aqui, nós vamos parar por aqui. E no sábado que vem, a gente vai falar sobre o caminho de Deus para novos começos. Ou seja, até aqui nós falamos sobre a dinâmica da dor, do sofrimento, da perda e da necessidade que nós temos de lidar com essas coisas de uma maneira madura. Agora, na outra semana, nós vamos então, já resolvemos, já somos maduros, já reconhecemos esses sentimentos, então agora, o que é que Deus tem pra gente? Qual o novo começo? Qual a nova jornada? E aí eu vou te dizer para você que você não pode perder, porque é a estratégia de Deus para mim e para você, para a gente seguir adiante. Tá ok, gente? Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa a mais para a gente falar? Senão, a gente vai encerrando por aqui. E, como sempre, muito feliz pelo papo que a gente teve. Vou tomar uma água. Se quiser comentar alguma coisa, aproveita para fazer para a gente aí uma pergunta ou comentário. Tudo bem, gente? Se tiver mais alguma pergunta, um comentário. Bom, enquanto isso, eu vou aproveitando para dar aqui alguns avisos. Eu já falei no começo, lá da primeira live, da primeira parte, e agora eu falo aqui na segunda. Esse material que nós estamos produzindo, essa série de estudos de espiritualidade emocionalmente saudável, ela iniciou-se, você sabe que a gente começou com ela. O primeiro estudo foi lá no templo, lá na IPI de Vila Moinho Velho, com o seu pastor. E logo em seguida veio a quarentena. Então a gente começou a fazer pela internet, para abastecer, para suprir, né, o termo melhor, para suprir a igreja com esse estudo, para a gente não parar. E acabou que se tornou uma série gravada. Então, os primeiros domingos, os primeiros sábados, os primeiros episódios, eles não ficaram no Instagram, porque na época o Instagram não permitia que o GTV gravasse isso, né? Então depois de 24 horas ia embora e acabava. Mas a gente deixou tudo isso disponível no Facebook da IPI de Vila Moinho Velho. Então, por exemplo, essa live que nós estamos fazendo agora, hoje é dia 13 de junho, um sábado. Amanhã, dia 14 de junho, vai estar sendo transmitido no perfil da IPI de Vila Moinho Velho. Naquele perfil da igreja você pode acompanhar todos os episódios, está tudo lá registrado. E para facilitar também, eu estou com o meu canal do YouTube, você pode também ir lá, se você quiser achar lá, você pode procurar Espiritualidade Emocionalmente Saudável na pesquisa, ou então você pode colocar assim lá no campo da pesquisa, hashtag Alessandro Leonardo, tudo junto. Se você fizer isso, você vai encontrar também lá o canal, os vídeos. Ou ainda você pode ir na bio do meu perfil aqui no Instagram. Lá tem um linkzinho, você clica lá, vai ter o caminho para o canal do YouTube. Você já vai ser direcionado para lá. Né? A Lê está falando, por exemplo, eu vou assistir completo amanhã. É isso aí, Lê.
Cada um vai de acordo com a sua agenda, né? Então, na verdade, assim, a gente faz um movimento para o pessoal assistir ao vivo porque tem essa interação. Mas gravado também funciona muito bem e a gente vai colocando em todas as plataformas possíveis para ficar à disposição de vocês. Tá bom? Então, se você quiser divulgar, se você quiser curtir, se quiser se inscrever lá no meu canal também, eu agradeço, né, porque isso também ajuda a gente a divulgar mais e vai ser muito bom. Tá ok, gente? Alguma pergunta? Se não, nós vamos fazer uma oração e vamos encerrar por aqui. Tudo bem? Joia! Então eu vou encerrar com uma oração. E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês têm meu direct aqui, vocês podem mandar mensagem. Ok? Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso que nós estivemos aqui conversando, estudando e falando mais da tua graça e do teu amor. Pedimos ao Pai que o Senhor nos dê estrutura emocional para suportar as lutas, as crises e as perdas. Nós reconhecemos que isso não é confortável, que nós não nos sentimos muitas vezes até preparados para lidar com tudo isso, mas entendemos, ó Pai, que isso é parte da vida e que com o Senhor nós crescemos mais e ficamos mais maduros e avançamos na nossa jornada de fé, na nossa jornada espiritual e emocional com Cristo. Por isso, ó Pai, nos ajuda agora, tira-nos da defensiva e nos ajuda a nos ver, nos analisar, entender e aprender mais sobre cada uma dessas coisas. Oramos assim, ó Pai. Te agradecemos e te pedimos tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pessoal. Obrigado pela companhia, obrigado pela presença. Se depois na gravação você quiser deixar um comentário aí abaixo, qualquer coisa do tipo, comenta aí e dá aquele insight, qualquer dúvida, qualquer pergunta que você quiser fazer. Aquele abraço.